Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As horas, infelizmente, no instante passam, não é? Mas graças a Deus estamos de volta e vamos voltar a ministrar o capítulo 5 de Mateus. Como já dissemos, você tem disponível aí já no YouTube a primeira, segunda parte dessa ministração do capítulo 5 de Mateus, que é um capítulo longo. São 48 versículos. Claro que nós não vamos estar pontuando versículo por versículo, não é? E como disse aos irmãos, tratamos das bem-aventuranças com um certo detalhe para explicar algumas coisas que achávamos necessário explicar. Esse capítulo 5 de Mateus, como já dissemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele, que é o Sermão da Montanha, que se estende até o capítulo 7, ele é exatamente a justa versão, a verdadeira versão do Velho Testamento dado pelo Senhor Jesus. Diga-se de passagem, o autor, considerando que Jesus é Deus, não é só uma questão de consideração, não, é a concepção real de que Jesus é Deus, não é? Como o próprio capítulo 1 de Mateus já nos diz que ele é o Emanuel, Deus conosco. Para ser bem mais claro, Deus em carne conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele distorce com este sermão o que vinha sendo torcido pelos escribas, fariseus e tantos outros, como os próprios sacerdotes, e o povo, não é? E o povo, porque nos capítulos de Mateus, quando a gente vai lá no capítulo 5, a gente lê que Jesus fala do povo, no versículo 8, e fala dos sacerdotes, versículo 9, quando ele fala de que ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E quem ensinava eram os sacerdotes. Os sacerdotes que defendiam seus interesses e o povo que ia pelo que queria ouvir e pelo que queria fazer, pelo que queria seguir. Quando foi perguntado a Jesus, no capítulo 5 de Mateus ainda, o versículo de número, deixa eu me ver aqui, Mateus capítulo 5, né? O versículo de número, uma pergunta que fazem a Jesus, deixa eu lembrar dela, porém a resposta está aqui, né? Que fazem a pergunta a Jesus, por que foi que Moisés dava a carta de divórcio? Jesus responde que fora por causa da dureza de seus corações, né? Por causa da dureza de seus corações que os homens faziam aquilo. É uma volta, uma volta ao período dos juízes, quando Israel não tinha ainda rei, que o povo andava segundo os seus corações, segundo a vista dos seus olhos, diz a Bíblia. Segundo a vista dos seus olhos.
Como nos dias de hoje, a maioria das pessoas seguem suas vidas do jeito que querem seguir, sem ter um referencial, ou então se deixam ser conduzida por líderes que ensinam a palavra de maneira torcida, de maneira pervertida, de maneira troncha, de maneiras que puxam brasa para as suas sardinhas denominacionais, convencionais, ou então seus interesses próprios, pessoais, financeiros, levando o povo a honrar o Senhor só de lábios, estar com o coração distante do Senhor, o adorarem em vão. Por isso que é necessário se voltar as atenções para a Bíblia. Porque ainda hoje pegam esta mesma palavra e torcem. Pegam esta mesma palavra e ensinam de maneira errada. Mas quando quem está sendo ensinado, mas quando quem está ouvindo se comporta como os crentes em Bereia, diz a palavra de Deus que em Bereia os crentes, mesmo ouvindo ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, ouvindo ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, eles procuravam conferir nas Escrituras. Louvado seja Deus, se o que Paulo dizia era assim mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número, deixa eu conferir aqui, versículo 17, capítulo 17 de Atos, versículo de número 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então não há interesse das pessoas, em sua maioria, consultar a Bíblia. Diante de uma pregação, diante de uma doutrinação, e aí se deixam ser levados pelos ensinamentos torcidos, pelos ensinamentos adulterados da Escritura. Então Jesus, ele, com esse sermão da montanha, traz para o povo judeu, diga-se de passagem, o povo para quem Jesus veio restaurar o papel missiológico, porque a nação de Israel tinha o papel de ser a nação missionária. Está escrito em João que a salvação vem dos judeus em função disso. Quando a gente aprendeu, lendo o livro de Gênesis, até recentemente isso, fizemos a abordagem, capítulo 12, que Deus levantou o povo hebreu para tornar-se conhecido este povo e fazer deste povo um povo missionário. Para que este povo tornasse Deus conhecido aos outros povos. E fazer missões é isso, é tornar Deus conhecido. Fazer missões é isso, tornar Deus conhecido. Fazer missões, o ide e pregai,
O ide de Jesus é torná-lo conhecido, é tornar a sua vontade conhecida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí o Senhor começa, aleluia, com este sermão, dando exatamente o verdadeiro sentido do que havia sido escrito lá atrás. A proposta que Deus tinha para o seu povo e tem para o seu povo. Só que por conta da rejeição que o Messias sofre por parte dos judeus, aí surge um povo dentro de outro povo, que é a igreja. E diga-se de passagem, a igreja não foi fundada em Atos 2. A igreja existe desde quando se resolve, quando Deus vem sendo respondido de maneira positiva. Quando as pessoas respondem de maneira positiva à palavra de Deus, então a igreja existe. Não é? E existe a igreja lá do Velho Testamento, que é a igreja triunfante, aqueles que foram levados cativos juntos com o cativeiro aos céus. Quando Jesus morre e desce às profundezas da terra, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele leva cativo o cativeiro. Essa é a igreja veterotestamentária. Porque responderam à revelação divina de maneira positiva. Não é? E agora o Senhor dá uma identidade à igreja que não era só composta por judeus, como também não vem sendo composta só por judeus, porque você sabe que no Velho Testamento, para agregar-se à igreja, ou ao povo, especificamente falando judeu, porque ser judeu não era simplesmente ter pai e mãe judeus, ter pais judeus. Ser judeu tinha que, para ter peso espiritual, tinha que ser circuncidado, mas não bastava ser só circuncidado. Tinha que, além de ser circuncidado, guardar a palavra. E vice-versa, guardar a palavra e ser circuncidado. Ser circuncidado e guardar a palavra. Senão, só nascer de pais judeus não adiantava de nada. Como não adianta de nada frequentar só a igreja. Como não adianta de nada ter os pais crentes. Tem que nascer de novo. Como não adianta de nada só carregar a Bíblia. Como não adianta de nada só pregar a Bíblia. Tem que viver a palavra. Não adianta viver de aparência. Para Deus. Para salvação. Para ser igreja. Ser igreja está em Cristo. Ser igreja está em Cristo. Tem muita gente vivendo de aparência religiosa. Se não está em Cristo, está reprovado. Paulo diz, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, ser igreja não é viver de uma aparência religiosa, não é viver o estereótipo evangélico. Ser igreja está em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Louvado seja Deus. E aí Jesus diz, quando Paulo trata disso, Paulo diz que não há grego, não há bárbaro, não há judeu, não há cítaro, não há distinção. E aí Jesus aqui em Mateus capítulo 5, a identidade que ele dá é de sal da terra, é de luz do mundo. São aqueles que fazem o nome do Pai ser glorificado pelas suas obras, pelas obras
do ser, não é? Do ser cristão. E quando Jesus disse vós sois, está se referindo aos discípulos. Glória a Deus. Vós sois o sal da terra. Se for insípido, não... Como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essas boas obras aí são os frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus. São os frutos dignos de arrependimento vindicados por João lá no capítulo 3, versículo de número 8. Essas boas obras aí é o comportamento das bem-aventuranças, é o caráter das bem-aventuranças, são os requisitos das bem-aventuranças, são as características das bem-aventuranças. Esse sal da terra e essa luz do mundo são essas coisas que, louvado seja Deus, faz com que nós exerçamos um diferencial, de maneiras que o nome do Pai Celestial seja glorificado. E aí está, irmãos, o segredo de uma vida sarada, de uma vida abençoada, de uma vida resolvida. Glorificar o Pai que está nos céus. Aleluia. Glorificar o Pai que está nos céus. Quando você faz o nome de Deus ser glorificado, olha, Deus se agrada tanto disso. Aleluia. Que Deus investe na sua vida em proteção, em suprimento, em bênçãos. E entenda que a palavra bênção significa tudo aquilo que contrasta, tudo que é o oposto ao que é negativo, o que é maldito. Então a bênção para quem está triste é a alegria, para quem está liso é a moeda local, né? É a moeda nacional, por exemplo. Eu estou falando assim porque estou sendo escutado na Suíça, estou sendo escutado na Holanda, estou sendo escutado na África. A bênção para quem está triste é ser alegrado. A bênção para quem chora é estar sendo consolado. A bênção para quem está doente é a saúde. A bênção para quem se sente só é o companheirismo. A bênção para quem está descalço é o calçado. A bênção para quem está com sede é a água. A bênção para quem está com fome é o alimento. A bênção para quem está nu é a roupa. A bênção para quem está desempregado é o emprego. Entenda o que é a bênção. Por isso que nós devemos nos empenhar em fazer o nome de Deus ser glorificado. Porque quando nós fazemos o contrário, quando nós fazemos, ao invés do nome de Deus ser glorificado, nós ocasionamos o escândalo. Jesus diz que é melhor que nos seja amarrado uma pedra no pescoço e sejamos lançados ao mar. Porque o contraste de fazer o nome de Deus ser glorificado é fazer o nome de Deus ser escarnecido, ser o nome de Deus escandalizado. É fazer o nome de Deus ser descrente.
é fazer o nome de Deus ser desacreditado. É fazer o nome de Deus cair por terra. É fazer o nome de Deus cair por terra. Então, quando nós nos ocupamos em fazer o nome do Senhor ser glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Nós atraímos para as nossas vidas bênçãos. Nós atraímos para nossas vidas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós fazemos o nome do Senhor ser glorificado, a palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, que nós somos enriquecidos para toda a beneficência. Então, essa é a identidade da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus, inclusive, a partir mais do que nunca desta sua fala, ele vindica, glória a Deus, que nos unamos a Ele, porque nele, glória a Deus, se cumpre toda a profecia. Nele se cumpre toda a profecia. Nele não há violação de nenhum mandamento, por menor que seja. Glória a Deus. Ele que não veio destruir a lei ou os profetas, não veio abrogar, mas veio cumprir. Coisa que eu nunca poderia, coisa que você nunca também poderia e não pode. Por isso que a necessidade de estarmos unidos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o Senhor fala exatamente no versículo 20 de a nossa justiça exceder as dos escribas e fariseus, porque se assim não for, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. A justiça exceder a dos escribas e fariseus não é nós agora sermos juízes, não é nós sermos um Moro da vida, não é? Mas é o vivenciar a palavra. O vivenciar a palavra de Deus. Quando você fizer uma correlação do Salmo 119, do versos 1 ao 10, você vai encontrar que um dos sinônimos da palavra nestes salmos é a palavra, palavras fortes, como lei, ou a Torá, que é a totalidade dos ensinos de Deus. Outra palavra forte, mandamento, que são as instruções detalhadas da parte do Senhor. Outra palavra forte, estatuto, que consiste em regulamentos, tanto individuais como coletivos. Outra palavra forte, juízo, que são os vereditos divinos. Os vereditos divinos. E a justiça usa desses termos: lei, estatuto, mandamento, juízo. A justiça se utiliza desses termos.
Então, quando o Senhor fala aqui da nossa justiça exceder a dos escribas e fariseus, é exatamente o vivenciarmos a palavra. Porque fora para os fariseus e saduceus que João disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Foi aos fariseus e saduceus. E o conflito, tanto de João como de Jesus, era com gente da estirpe dos fariseus e saduceus. Que, diga-se de passagem, esse movimento político religioso não existe entre nós, institucionalmente falando, mas existe metaforicamente falando, simbolicamente ou representativamente, pelas ações, pelo comportamento, pelo procedimento de quem não se esforça em viver a palavra. Se esforçar em viver a palavra, não estamos falando aqui de perfeição. Até porque se eu falasse aqui de perfeição agora, eu ia contrariar tudo que já ministrei desse capítulo 5, correlacionado a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Né? Que foi quando correlacionamos toda essa primeira abordagem de Mateus 5, ou a segunda, nem lembro mais. Mas desde o começo estamos correlacionando essa abordagem a Gálatas 6, versículo 1. O exercício da misericórdia, o exercício da mansidão, o exercício da fome, da sede, da justiça, o exercício do pacificador. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o Senhor trata disso nessa relação, sobretudo, nesta relação sociável. Jesus começa mais do que nunca a tratar desta relação sociável, que é o termômetro da relação com Deus. Por isso que ele fala no versículo 22, no versículo 21, começa ele dizendo: não matarás, como está escrito. Só que Jesus vai mais além. Não é ruim, não é perigoso, não é condenável por Deus só matar. Mas se encolarizar contra o irmão faz com que nos tornemos réu do juízo. Agora preste atenção a essa explicação aqui do versículo 22, quando Jesus diz: e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. Essa expressão raca não é eca não, viu? É raca. É o olhar de lado, entronchar a boca e manear com a cabeça. Do tipo assim: ah, coitado. Ah, coitada. Essa expressão é o desprezo dado a alguém. Esse encolarizamento é o desprezo, é o tratar o outro como água de coentro. É tratar o outro como aquilo que o gato enterra. Essa expressão raca é isso. Hã? E você sabe que aí o sinédrio era um lugar de julgamento. Hã? É réu do sinédrio. Hã? É réu de uma lava-jato, por exemplo, da vida. Jesus chama atenção para isso. Ao ponto de até dizer a profundidade. Veja como nós devemos encarar isso com tanta seriedade, que o Senhor fala até de que se quando levarmos a oferta ao altar e nos lembrarmos que o irmão tem alguma coisa contra nós, deixemos a oferta no altar, reconciliemos-nos com o irmão para depois apresentar a oferta.
Tem irmãos que se deixam ser reconciliado, obviamente, tem outros que não. O que Jesus está querendo que nós entendamos aqui é que nós devemos estar com o coração limpo, como foi ensinado lá no capítulo 5 de Mateus, o versículo de número 8. Bem-aventurados limpos de coração. Porque tem pessoas que não se permitem retratamento. Tem pessoas que você vai pedir desculpa, perdão, e elas não querem saber. Aí cabe a você não guardar a raiva ou o ódio. Você está aí do outro lado me dizendo: pastor, eu tentei pedir perdão à pessoa, ela não quis saber, e agora? Você fez a sua parte. Você não liberou perdão? Amém. Você está bem com Deus. A outra parte é que se resolva com Deus agora. Não é? A outra parte é que se resolva com Deus. Por isso que o Senhor fala: reconcilia-te com teu irmão. Essa coisa de liberar perdão é fundamental para que, inclusive, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, sejamos também perdoados pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o Senhor continua falando de princípios desta natureza, da relação sociável, com uma profundidade tão grande que para muitos crentes isso é secundário, isso é terciário. Para muitos é mais importante a aparência, a veste, o corte de cabelo, as obrigações cerimoniais, do que o saramento sociável. Ainda nesse capítulo 5, Jesus diz para amarmos os nossos inimigos, bendizermos, versículo 44, bendizermos os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, para que sejamos filhos do Pai que está nos céus. Porque se não fizermos assim, a identidade paterna fica a desejar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É quando o Senhor fala da nossa justiça exceder a dos escribas e fariseus, porque se nós só amarmos os que nos amam, que galardão teremos? Porque os publicanos são assim também, disse Jesus. Era outro grupinho que era problemático, não é? Mas muito usado como referência pelo Senhor Jesus. Inclusive no capítulo 18 de Lucas, o publicano é usado como uma referência positiva, porque batia no peito sem poder levantar o rosto aos céus, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E tem o publicano Zaqueu, né? Zaqueu era publicano, que não defraudou as pessoas, como ele diz, como alguns entendem. Ele disse: se defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele tinha consciência do que tinha feito, o que tinha deixado de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, procure, meu irmão, minha irmã, ler isso aqui. Eu penso que esse capítulo 5, esse capítulo 6, esse capítulo 7 de Mateus deveria ser, se não toda semana, de 15 em 15 dias, algo deles ser ministrado nas igrejas. E mesmo que seja ministrado outros textos da Escritura, mas sempre correlacionar a esse texto aqui. Não ele todo, mas uma partezinha dele será o suficiente para gerar uma consciência cristã muito necessária para os dias de hoje. Porque há muito estereótipo religioso. Há muito estereótipo. E quando o crente se depara
com a reflexão, com a meditação. Nem precisa ser algo assim estrondoso como uma elucubração, né? Uma meditação profunda, exegética. Nem precisa. Quando ele se depara só com a leitura desse texto, ele se olha e diz: meu Deus, eu estou muito a desejar como crente, eu estou fazendo tudo errado, eu estou encolarizado, eu estou a fim de esganar, eu estou a fim de matar, eu estou a fim de botar para torar, eu estou a fim de arrebentar com essa pessoa, de fazer assim com a vida, sabe? Aí, olhando para aqui, de meu Deus, como eu estou distante de Jesus. Eu estou até na igreja, eu até frequento, eu até participo de órgão, eu até participo disso, daquilo outro, mas como eu estou distante de Jesus. Que tem gente distante de Jesus. Não é uma carteira de membro, não é um lugar no órgão, não é uma função eclesiástica que diz que nós estamos salvos e muito menos diz quem somos. É a vivência disso aqui, é o salgar, é o ser luz do mundo. Amém, amados? Que, portanto, estas palavras fiquem gravadas em nossos corações, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.